E se eu te dissesse que um único ciclo político pode mudar completamente o rumo do Supremo Tribunal Federal? Não uma decisão, não um julgamento, mas as pessoas que decidem. Porque existe um número circulando nos bastidores da política brasileira que, sozinho, já é suficiente para acender um alerta institucional. 6. Quer entender melhor? Senta aí e fica até o final do vídeo para saber como o próximo presidente pode mudar definitivamente os rumos do nosso sistema jurídico. 6 cadeiras que podem ser ocupadas por novos nomes nos próximos anos. 6 ministros que, em um cenário possível, ainda que dependente de variáveis políticas e institucionais, poderiam redefinir o equilíbrio interno da Corte. E quando se fala em Supremo, não se fala apenas de um tribunal. Se fala do intérprete final da Constituição. Se fala de quem dá a última palavra sobre temas que atravessam a vida de todos: liberdade, economia, política, direitos individuais. E é aqui que o debate deixa de ser técnico e passa a ser estrutural. Porque, ao longo dos próximos anos, algumas aposentadorias já são esperadas dentro do próprio desenho institucional. Além da vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, outros ministros têm idade limite para permanecer no cargo, ou seja, fazem 75 anos até 2030. O que abre espaço para novas indicações. Nomes como os de Luís Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes aparecem com frequência nesse horizonte de substituições futuras, considerando o critério etário. São 4 vagas que certamente mudarão no próximo ciclo presidencial. Isso, por si só, já permitiria uma renovação relevante da Corte em um intervalo relativamente curto de tempo. Mas o debate não para aí. Em cenários mais tensos, e aqui a gente entra no campo das hipóteses políticas, não das certezas jurídicas, surgem discussões sobre possíveis afastamentos e burburinhos sobre impeachment, envolvendo ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. À medida que investigações envolvendo o Banco Master evoluem, a situação deles fica mais frágil. Importante dizer com clareza, essas possibilidades não são automáticas, nem simples, nem rápidas. Elas dependem de processos complexos, exigem fundamentos jurídicos robustos e passam por um caminho institucional altamente rigoroso. Mas o simples fato de essas hipóteses estarem sendo discutidas no debate público já revela algo maior do que qualquer nome específico. Revela um momento de tensão. Revela uma disputa de narrativa sobre o papel do Supremo no Brasil contemporâneo. E, principalmente, revela uma tentativa de projetar o futuro da Corte a partir do presente político. Porque quando se fala em substituir 6 ministros, não se está falando apenas de pessoas. Está se falando de orientação jurídica, de interpretação constitucional, de visão de mundo. Cada ministro carrega consigo uma forma de enxergar o direito, o papel do Estado, os limites da liberdade e o alcance das instituições. E quando você muda 6 dessas visões dentro de um colegiado de 11, você não muda só decisões futuras. Você muda o eixo do poder. E isso tem impacto direto na sociedade, mesmo que muitas vezes esse impacto não seja imediato ou visível. Pode significar mudanças na forma como a Corte enxerga temas como liberdade de expressão, segurança pública, política criminal, direitos individuais e até mesmo a relação entre os próprios poderes. Não porque exista um lado certo ou lado errado, mas porque o direito constitucional é, por natureza, interpretativo. E interpretação depende de quem interpreta. Mas existe um ponto que precisa ser dito com cuidado. O Supremo não foi desenhado para refletir a vontade momentânea da maioria. Ele foi desenhado, em parte, para resistir a ela quando necessário. Esse é o chamado papel contramajoritário da Corte. E é exatamente aí que mora o conflito. Porque, em momentos de polarização, decisões que seguem a Constituição podem ser percebidas como decisões políticas, e decisões que são juridicamente fundamentadas podem ser lidas como ideológicas. O problema, então, não é apenas quantos ministros podem sair ou entrar. É o que se espera que esses novos ministros façam. Se a expectativa for de alinhamento político, o risco institucional aumenta. Se a expectativa for de independência, o desafio passa a ser outro.
Garantir que essa independência exista de fato, independentemente de quem indique. No fim das contas, o número 6 não é apenas um número. É um símbolo. Um símbolo de um momento em que o Brasil discute não apenas decisões do Supremo, mas o próprio Supremo. E talvez a pergunta mais importante não seja quantos ministros podem mudar, mas por que tanta gente quer que eles mudem? Porque quando a sociedade começa a olhar para a corte e enxergar um problema, isso diz muito mais sobre o sistema do que sobre qualquer ministro individualmente. E agora eu quero te ouvir. Uma renovação dessa proporção fortaleceria o Supremo ou colocaria ainda mais pressão sobre ele? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Mostra para o seu amigo que acha que as próximas eleições serão só mais uma comum. Até o próximo vídeo.